Muito bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Dando sequência às exposições doutrinárias com base no Evangelho segundo o Espiritismo, falaremos na manhã de hoje de um capítulo, talvez o mais curto do Evangelho, é o capítulo 22, que tem como título Não separeis o que Deus juntou. E falaremos de todo esse capítulo que compõe os itens 1 a 5, que tratam da indissolubilidade do casamento e do divórcio. Muitos dos que estão aqui são casados ou convivem com alguém e devem se lembrar, eu espero, do dia em que se casaram, do dia que assumiram o compromisso com a pessoa amada. Um dia talvez de incertezas, de dúvidas, mas de muita esperança na vida que se iniciava ou que se transformava a partir daquele momento. Há aqueles que fizeram uma celebração mais tradicional, do ponto de vista religioso, devem lembrar de algumas promessas na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, até que a morte os separe. E alguns foram além e projetaram aquilo que viram em algumas obras literárias ou em alguns filmes, sobretudo os das princesas da Disney, onde ao se contrair o matrimônio, onde ao celebrar o casamento, se esperava ser feliz para sempre. O problema é que nós vivemos, como foi colocado na leitura inicial, em um mundo de provas e expiações. E nem a vida de casado, tampouco a de solteiro, pode nos garantir uma felicidade para sempre. Haja vista que, como o próprio Cristo já nos adverte, a felicidade plena, não é deste mundo. É óbvio que nós temos instantes, momentos de felicidade nessa vida, mas a felicidade sem nenhum tipo de reserva, essa não é deste mundo. Então não é o casamento ou outra vida. Eu tenho amigos que dizem que a vida de casado é a segunda melhor que existe, né? Só perde para de solteiro. Não é a vida de solteiro ou a vida de casado que vai nos fazer feliz para sempre, porque essa felicidade para sempre nós não encontramos aqui na Terra. Só que muitos de nós contraímos um casamento achando que ele garantirá esse tipo de felicidade que almejamos. E nem sempre encontramos essa felicidade. Em alguns casos, pensamos em encerrar esse contrato, encerrar essa união que não nos trouxe aquilo que era a nossa expectativa. Alguns cogitamos, outros realizamos a separação. E aí, quando somos espíritas, ou simpatizamos com a doutrina espírita, é natural que queiramos saber o que o Espiritismo pensa disso. O que o Espiritismo nos diz sobre o casamento e sobre o divórcio, a separação. Ainda mais quando sabemos que o Espiritismo se baseia na moral do Cristo. O Cristo é o grande guia e modelo para os espíritas de comportamento. E aí nós vemos uma frase em que Jesus fala: não separeis o que Deus juntou. Então nós pensamos, qual o alcance disso? Até que ponto é válido ou não o divórcio, sendo que o Cristo disse: não separeis o que Deus juntou. É para tentar entender melhor isso que nós vamos fazer a nossa abordagem de hoje. Tentar compreender qual o alcance, o que Jesus quis dizer com não separeis o que Deus juntou, e qual a visão espírita do divórcio, da solução do casamento. Começamos com Kardec, aliás, vamos falar quase tudo o que está nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Kardec, e Kardec começa com algo muito importante. Ele diz que imutável
só há aquilo que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. É importante sabermos disso. Porque as nossas leis e os nossos costumes mudam conforme o tempo vai passando. Mas as leis divinas não se modificam. Então as leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, essas sim, mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Queremos dizer com isso que, quando tratamos de casamento, de divórcio, temos leis divinas e leis humanas. As leis humanas mudam com uma frequência assustadora. Qualquer operador do direito que tenha se formado há mais de 10 anos tem que estudar, porque as leis mudam com uma frequência impressionante. Porque os costumes vão mudando. De modo que nós que vivemos em sociedade hoje não reconhecemos muitos dos costumes que tínhamos há 20, 30 anos atrás. As coisas mudam e a legislação humana tem que ir acompanhando. Tem que ir se atualizando para enfrentar os problemas que vão surgindo. Mas as leis divinas, elas são as mesmas para o universo todo, que dirá nos nossos países. A lei da gravidade é a mesma lá em Portugal e aqui. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei do retorno também. São leis divinas que não se modificam com o tempo nem com o avanço dos costumes. Então, quando a gente vai falar de casamento, nós temos que fazer uma separação. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, nos países cristãos, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Aqui Kardec faz uma separação. Aquilo que é de ordem divina é aquilo que é de ordem humana. Na parte divina, nós temos uma lei que não se modificou desde que nós nos conhecemos, pelo menos. A de que, para que nasça um novo indivíduo, há a necessidade da reprodução. E isso faz com que o casamento cumpra com uma função divina, que é a reprodução e perpetuação da espécie. Caso isso não exista, a nossa espécie se extinguirá. Isso é de ordem divina, não mudou. Se alguém sabe se mudou durante o tempo, me avisa, mas eu acho que não. Desde que a raça humana se conhece, a perpetuação da espécie se dá pela reprodução. Agora, os costumes que regulam isso mudam e muito com o passar do tempo. E nós podemos perceber isso no nosso próprio país. O quanto já se modificou de legislação em relação aos direitos e deveres, às formalidades relativas ao casamento. Então nós vemos Kardec falar, e olhem, Kardec está falando isso aqui em 1864. Ele diz o seguinte: daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo, o que é legal num país, em dada época, é adultério no outro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. Aqui parece que ele vai falar do Brasil, olha só. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além do religioso, o casamento civil. Noutros, finalmente, esse último casamento, o civil, basta. Nós temos aqui etapas, momentos do nosso país. No início, o que valia como casamento era o casamento religioso. Depois de um tempo, as pessoas começaram a conjugar o casamento religioso com o casamento no cartório, o casamento civil. Hoje, para efeitos de lei, pouco importa. Para efeitos de lei, pouco importa o casamento religioso. O que vale é o casamento civil.
E se nós avançarmos um pouco, nós vemos que hoje existe o Instituto da União Estável. Pessoas que convivem, são companheiras, conviventes e que detêm os mesmos direitos das pessoas que são casadas legalmente. Isto é, tem direito à herança, à pensão, tem a questão da guarda dos filhos, tudo igual num casamento. Isso é lei humana, isso foi avançando, foi se adaptando aos novos costumes, às mudanças da sociedade. Isso é a evolução do casamento enquanto instituição humana. Mas a gente está falando muito de coisa humana, matéria, a nossa sociedade, e às vezes a gente esquece de uma coisa muito importante. Na união dos sexos, a par da lei divina material, que é a lei da reprodução, comum a todos os seres vivos, não é a exclusividade do ser humano, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. A lei de amor também deve agir quando estamos falando de casamento, quando estamos falando de união de duas pessoas com um objetivo comum de constituir família. Isso porque quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então, um casamento, a união de um casal, ela não deve se valer somente para interesses materiais, somente para dar cumprimento ao crescer e multiplicai-vos, né, a reprodução da espécie. Mas ela deve ser um instituto baseado na lei de amor, para que aquele casal que está constituindo uma família possa transmitir valores morais mais elevados àqueles que estão sob a sua tutela, sob a sua guarda. A lei de amor deve estar presente em cada união, em cada casamento, em cada união estável, em cada união homoafetiva. A lei de amor deve estar presente. Mas ela está presente sempre ou não? Kardec vai falar um negócio lá em eu lembro, ele está falando em 1864. Ele diz assim: nas condições ordinárias do casamento, no geral, no comum, no que a gente vê aí na sociedade, a lei de amor é tida em consideração? As pessoas se casam por amor? Ou só por amor? Kardec faz um diagnóstico um pouco duro lá em 1864. Ele diz o seguinte: que de modo nenhum não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, na maioria das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, os interesses materiais, diz-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. A gente vê um casal bonito, né, onde um tem uma projeção na sociedade e o outro também. Falam, que união maravilhosa, né? Esse com esse potencial, aquele com outro, né? Já vão começar estruturados com dinheiro, com condições. E o amor? É óbvio que isso era muito mais presente na sociedade de um século e meio atrás, quando os casamentos eram decididos não pelos noivos, mas pelos pais, que eram encaminhados e faziam muito os casamentos. Mas será que hoje não existem também? Será que não tem gente que casa só para sair da casa dos pais? Será que não tem gente que casa para melhorar de vida, materialmente falando? E a afeição? E o amor que deve unir um casal?
Será que está presente em todos os casos? O que Kardec fala é o seguinte, que nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei de amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos o que à força se uniram. Diz ele, torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Aquele até que a morte nos separe, se ele não é feito com base no amor, é uma promessa vazia, desprovida de qualquer compromisso, porque esquece-se o na saúde e na doença, na tristeza, na alegria, e na primeira tristeza, na primeira doença, na primeira dificuldade financeira. Muitas vezes aquele casamento que não foi contraído com base no amor e sim por interesses diversos, desmorona. Não tem base, não tem alicerce para permanecer de pé. Aquele casamento que não foi planejado, e não estou falando de um planejamento material, não, vamos casar quando tivermos tantos anos, quando tivermos tanto no banco, não. É o planejamento comum, o que nós queremos para a nossa vida. Queremos alguém que nos acompanhe e que tenha os mesmos sonhos, os mesmos ideais, as mesmas projeções? Ou eu só quero alguém para casar? Não interessa o que a pessoa pensa da vida. São reflexões que nós temos que fazer. Por quê? Porque nós estamos falando de não separar o que Deus juntou. Será que Deus juntou todos os casamentos? Aí é uma provocação, uma reflexão que nós podemos fazer. Kardec diz o seguinte, quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, que é a lei do amor, e não segundo a lei mutável dos homens. Não é todo casamento que foi Deus que uniu. Ah, mas foi na igreja. O padre, o pastor, o sacerdote celebrou. Com que intuito? Com que intenção? Com que sentimento? Porque se é um casamento somente com fins materiais, se é um casamento que não tem uma base em um sentimento forte e uma vontade recíproca de respeitar-se e conviver junto, não tem lei divina aí. No máximo a lei de reprodução. Mas a lei de amor que deve basear uma união não está presente. Aí vocês podem perguntar assim, tá, mas você está falando então que dá para separar? Eu não estou falando nem que dá, que não dá. Aliás, não sou eu. O Espiritismo não vem falar assim, pode, não pode. Isso é proibido, isso é permitido. Não é função, não é objeto da doutrina espírita dizer o que as pessoas devem ou não devem fazer. Mas ela oferece um caminho. Ela oferece lições que, se bem interpretadas, podem nos conduzir a uma existência mais digna e feliz. E isso se aplica ao casamento. Então daí a gente vai pensar, e divórcio, pode ou não pode? E Kardec nem responde, ele simplesmente faz uma constatação fantástica. Ele diz o seguinte, o divórcio é uma lei humana que tem por objeto separar legalmente aquilo que, de fato, já está separado. É ou não é? Foi curioso, no Brasil, eu não vivi esse tempo, sou um pouquinho mais novo, tá? Mas no Brasil, quando foi legalizado o divórcio, porque até a década de 70, salvo engano, não havia legislação para isso, teve um boom, né, uma chuva de divórcio. Aí você falou assim, nossa, o que deu que o povo decidiu se separar agora? Não é que o povo decidiu se separar, já estava tudo separado. Eles foram o quê? Legalizar. Foram cumprir algo formalmente que já existia de fato. Quando acontece o divórcio, é apenas um atestado de que aquela relação, aquela união não deu certo. Então não cabe ao Espiritismo aprovar ou desaprovar o ato de se separar, mas simplesmente respeitar
o livre-arbítrio das pessoas e aquilo que já acontece de fato. Kardec vai dizer ainda que não é contrário à lei de Deus o divórcio, pois que apenas reforma aquilo que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. É uma frase dura. Porque o que Kardec está falando é que só há separação quando o casamento não foi baseado na lei de amor. Mas aí alguém vai falar, não, mas peraí, eu amava aquela pessoa. Eu acredito. Mas será que esse amor era sólido o suficiente era desenvolvido o suficiente para superar as adversidades que existem na convivência? Existe ou não existe? Existe. Existe, é óbvio que existe. Só que se nós não temos um ideal comum, um respeito recíproco e o amor envolvendo essa união, em algum momento está sujeito a acabar. E por que acaba? Eu vou compartilhar uma mensagem com vocês para a gente encaminhar para o final. É uma mensagem do Espírito André Luiz. Tudo que a gente falou até agora está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu vou falar daqui para frente é uma mensagem do Espírito André Luiz, psicografada pelo médium Valdo Vieira, que está contida no livro Sol nas Almas. E eu acho muito interessante porque ele compara o casamento com uma empresa. Às vezes a gente abre uma empresa e não dá certo, né? Quebra, vai à falência, vai saber o que acontece. O casamento também. E ele entende que os motivos são parecidos. André Luiz vai falar o seguinte, quando ele fala de casamento e divórcio. Ele diz que divórcio, edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor. Isso geralmente porque um dos cônjuges, sócio na firma do casamento, veio a esquecer que os direitos na instituição doméstica somam deveres iguais. Se somos uma empresa com 2 sócios, os 2 têm direitos, obviamente, e deveres. Quando um dos sócios só vê os seus direitos e não vê os deveres que tem para com o outro sócio, o negócio começa a complicar. Então, quando o divórcio acontece, eu gosto muito dessa expressão do balancete, resto a pagar. Para quem entende de contabilidade sabe que não é coisa boa. Apagar nunca é coisa boa, né? Receber é melhor. Mas se é resto a pagar, o quê? Em algum momento eu vou ter que reajustar isso. Mas você quer dizer então que eu vou ter que voltar com aquele traste ou com aquela traste? Nessa encarnação, não sei. Em algum momento, é bem possível. É bem possível. Se não como casal, de alguma forma aquela afeição rompida, aquele relacionamento que não deu certo, em algum momento os cônjuges necessitam reajustar. Jesus disse isso, que nós não sairíamos dessa terra até que pagássemos o último vintém, o último ceitil. Se nós temos contas a ajustar com alguém, nós temos que acertá-las. E na relação conjugal isso existe também. Vai ser nessa encarnação, vai ser nas próximas, nós é que vamos dizer em que momento vamos nos ajustar. Mas em algum momento isso tem que acontecer. Então acontece o divórcio por conta dessas divergências. A doutrina espírita vem elucidar que o problema do lar, vem elucidar o problema do lar, definindo responsabilidades e entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer, segundo os compromissos anteriores em que marido e mulher assinaram contrato de serviço antes da reencarnação. Vocês já imaginaram isso? Reclama, né? Daquele casamento. Meu Deus do céu. Onde é que eu fui amarrar meu burro? Onde é que eu estava com a cabeça quando fui fazer um negócio desse? Casamentos que são, na grande, imensa maioria das vezes, projetados enquanto estamos lá no mundo espiritual, antes de reencarnar. Compromissos que assumimos, não só com o cônjuge, mas todos os envolvidos nesse negócio, nessa empreitada. Então,
Imaginem que é um contrato que a gente assinou e quando chega aqui, fala, não, mano, eu não li direito, tinha aquelas cláusulas miudinhas, né? Eu não vi que tinha isso no contrato. A gente começa a tentar achar subterfúgios. Vamos anular esse contrato. Ignorando que fomos nós mesmos que projetamos, por necessidades, enfim, por uma necessidade evolutiva, nós projetamos aquela relação. Que é feita para dar certo. Pode dar errado? Pode. Eu posso abrir uma empresa hoje e não dar certo. Posso casar e pode não dar certo. Mas ela foi projetada para dar certo e foi projetada por nós. Pela necessidade que tínhamos. E aí André Luiz fala, 2 espíritos, sob o aguilhão do remorso ou tangidos pelas exigências da evolução, ambos portando necessidades e débitos, combinam o encontro ou reencontro no matrimônio, convencidos de que a união esponsalícia, o casamento, é, sobretudo, um programa de obrigações regenerativas. Por que, então, que eu fui me comprometer lá no mundo espiritual? Porque eu precisava. Porque eu tenho necessidades evolutivas, exigências da evolução, ou porque eu tenho que reajustar uma relação que não ficou bem resolvida no passado. E aí o que acontece? Combinamos um encontro ou um reencontro no matrimônio. Vocês já pararam para pensar que o cônjuge pode ser teu cônjuge já há algumas encarnações? Que vocês estão lutando ali para se acertar, se reajustar, por conta, muitas vezes, das dificuldades que passaram no passado. E por que fazemos isso? Porque nós nos convencemos que esse programa comum é um programa onde os dois crescem. Onde, em vez de seguirmos sozinhos nessa caminhada, um vai ajudar o outro. Nas relações familiares, no sustento do lar, que é importante também. Mas, enfim, vamos enfrentar as provas e expiações inerentes a esse mundo juntos. E aí combinamos de vir juntos. Vamos lá. Ninguém solta a mão de ninguém, não tem esse negócio de ninguém. Vamos lá, vamos juntos, assumimos esse compromisso. Vamos. Só que reincorporados na veste física, reencarnados. Lá no mundo espiritual eram tudo planos, maravilha. Reencarnados se deixam embair pelas ilusões de antigos preconceitos da convenção social humana ou pelas hipnoses do desejo e passam ao território da responsabilidade matrimonial como se fossem sonâmbulos sorridentes. Olha que maravilha, sonâmbulos sorridentes. Acreditando em felicidade de fantasia, como as crianças admitem a solidez dos pequeninos castelos de papelão. Não tem problema você falar assim, e que sejamos felizes para sempre. O problema é acreditar que isso vai acontecer. Acreditar, como nós falamos no início, que é um casamento que vai fazer com que todos os nossos sonhos se realizem. Os nossos sonhos vão se realizar se a gente agir, se a gente tiver atitudes que possibilitem esses sonhos serem realizados. Mas teremos que superar muita coisa até lá. E quando temos essa ilusão de que é o casamento que fará com que tudo se resolva num passe de mágica, temos um choque entre expectativa e realidade. E aí André Luiz fala o seguinte: surgem, no entanto, as realidades que sacodem a consciência. Não sei quantos dias acontece depois do casamento. Mas surgem as realidades. Boleto para pagar, né? Aquela liberdade que você tinha e não tem mais, que você abriu mão, porque cada um é como se fosse uma audiência de conciliação. Ó, eu abro mão disso, você abre mão daquilo e agora nós estamos juntos. Beleza, beleza. E aí passou um tempo e você fala, puxa, mas eu abri mão disso mesmo? Que acordo que eu fui fazer? E tem uma outra questão que a gente dificilmente considera, que é o seguinte: esposo e esposa reconhecem logo, rapidinho, que não são os donos exclusivos da empresa. Lembra que ele está comparando com uma empresa? Pois é, a empresa não é só nossa. Sogro, sogra,
cunhados. É o André Luiz que está falando, eu só estou dando a ênfase. Mas é o André Luiz que está falando. Sogro, sogra, cunhados, tutores consanguíneos são também sócios comanditários, cobrando os juros do capital afetivo que emprestaram. Olha que maravilha. E os filhos vão aparecendo na feição de interessados no ajuste, reclamando cotas de sacrifício. A gente não casa com uma pessoa. Não é poligamia que eu estou falando. A gente casa com a pessoa, com a mãe da pessoa, com o pai da pessoa, com o irmão da pessoa. E daqui a pouco tem outros filhinhos meus e daquela pessoa. É uma família, é uma empresa coletiva. Não tem como escapar disso. É um combo. Não tem como pegar, não, eu quero... Liga lá no delivery e pede... Não, eu quero isso, mas tira isso, tira a sogra, tira o cunhado. Não tem. É o combo. E aí nós temos toda uma situação onde não é mais o ajuste entre um e outro, mas entre uns e outros. E esses ajustes muitas vezes ficam mais complicados. E aí vem os filhos, bênção no nosso lar, mas que requerem doses de sacrifício. Ou se requer. Não sei se alguém viu que eu cheguei atrasado aqui. Eu joguei a culpa na pedalada do São José, mas é porque os filhos sempre acordam cedo. Daí foram dormir tarde ontem, né? Falei, hoje vão acordar tarde. Eu também vou acordar mais tarde. Acordaram cedo igual. Sacrifício. Isso é um sacrifício de nada. Mas quantas vezes nós deixamos de realizar alguns sonhos individuais que tínhamos antes ou depois do casamento porque temos responsabilidade com os filhos. E algumas pessoas que contraem o casamento ou iniciam uma vida familiar com aquela visão de conto de fadas, achando que quando vierem os filhos vai ser aquele comercial de margarina, né? Aquela coisa maravilhosa e tal, sem discussão, sem dificuldades de relacionamento, há frustração. E muitos não suportam essa vida familiar que nem sempre é um mar de rosas. E aí André Luiz vai falar o seguinte: o tempo que durante o noivado, ai que maravilha, era todo empregado no montante dos sonhos, passa a ser rigorosamente dividido entre deveres e pagamentos, previsões e apreensões, lutas e disciplinas. E os cônjuges, desprevenidos de conhecimento elevado, começam a experimentar o quê? Fadiga e desânimo. Quanto mais se lhes torna necessária a confiança recíproca para que o estabelecimento doméstico produza rendimentos de valores substanciais em favor do mundo e da vida do espírito. Quando a gente precisa que aquela família dê certo, quando precisa educar o filho, quando precisa se acertar com a esposa e com os familiares da esposa ou do esposo, vêm as dificuldades e a gente sente isso, a fadiga, o cansaço, o desânimo, que é justamente no momento em que aquela instituição familiar tem que se sustentar com base no quê? Na lei de amor. E se a gente não tem conhecimentos elevados, não é conhecimento de física, química, matemática, conhecimento espiritual, de que estamos ali para nos reajustar, de que as dificuldades fazem parte do relacionamento, a gente quer jogar tudo para o ar. E muitas vezes joga. Aí André Luiz diz o seguinte: descobrem por fim que amar não é apenas fantasiar. Acima de tudo, é construir. E construir pede não somente plano e esperança, mas também suor e, por vezes, aflição e lágrimas. Eu não estou falando que a pessoa tem que casar para sofrer, não é isso. Mas dentro de um casamento, dentro de uma relação, tem momentos de sofrimento. Tem momentos de aflições, tem momentos de lágrimas. E se a gente não estiver preparado para isso, é preciso planejar? É preciso, mas se a gente ficar só no planejamento e não construir uma relação que suporte os momentos de aflições e de lágrimas, vai ser difícil essa empresa, como o André Luiz está falando, dar certo. Auxiliemos então a ação do casamento como sendo um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar.
O casamento é uma grande instituição. Ele se presta não só à lei de reprodução, mas, sobretudo, à transmissão de valores familiares tão ausentes na sociedade atual. E são casamentos, são relações estruturadas que permitem que um auxilie o outro nessa função. Porque senão a gente vai achar, não, mas então aquela pessoa que cria sozinha os filhos não tem essa incumbência? Tem, mas é mais difícil. Porque os momentos de desânimo virão, os momentos de fadiga virão, e não haverá em quem se sustentar. Agora, se num casamento um não sustenta, o outro dá na mesma. É necessário esse compromisso mútuo, essa construção coletiva. E para encerrar, André Luiz fala o seguinte: divulguemos o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual, para que os lares formados atendam à missão que se destinam. Nós, espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita, temos esse compromisso de saber que a reencarnação é uma realidade, que o compromisso individual que cada um assumiu é maior do que essa vida. Ele já foi firmado em vidas anteriores. Os ajustes, reajustes pelos quais passamos nessa encarnação são frutos, muitos deles, dos erros, das dificuldades que tivemos em encarnações anteriores. Então é natural que esses processos dolorosos aconteçam. Mas sustentemos, na medida do possível, as relações que farão com que nós vençamos esses obstáculos que nós mesmos criamos no passado. Mas e se não der? Bom, aí tem um outro, que eu acho o último ensinamento de André Luiz aqui. Tudo aquilo que foi visto até agora é para nós. E aqui André Luiz fala como se portar perante o outro. Porque ele diz o seguinte: compreendamos os irmãos que não puderam evitar o divórcio, porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles. Porque é muito fácil, né? Assim, não, peraí, casamento, jurou lá com o padre, e agora vai... E se eu estivesse naquele lugar, naquela relação, como eu me portaria? Então, compreendamos os irmãos que não puderam evitar o divórcio. Ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles, nos obstáculos e sofrimentos com que foram defrontados. Mas interpretemos o matrimônio por sociedade venerável de interesses da alma perante Deus. Para resumir, louvemos e cuidemos das nossas relações, sem julgar aquelas que não deram errado, que deram errado. Por quê? Porque nós não sabemos por quais motivos elas deram errado. E não sabemos como nos portaríamos naquela. Dentro das nossas possibilidades, busquemos cumprir os compromissos que assumimos antes de reencarnar, sem agravá-los, obviamente. Porque relacionamentos que são mantidos não pelo amor, mas somente por uma conveniência, por uma convenção social, não resolvem os nossos problemas. Os nossos problemas têm que ser resolvidos pelo desenvolvimento de virtudes, entre elas a principal: o amor, o respeito, a justiça entre o relacionamento conjugal. Porque assim, se não fizermos assim, não estou falando tem que fazer, não tem que fazer, mas saibamos, todas as nossas ações têm consequências. E se não nos portarmos dessa forma, a consequência é assumirmos as responsabilidades que virão no futuro, nessa ou em outras encarnações. Que Deus nos abençoe e que possamos realizar as melhores escolhas dentro dos nossos relacionamentos. Obrigado pela atenção de todos. Desejo muita paz, um excelente domingo a todos nós.